Vamos tentar fazer uma linha do tempo aí para chegar no aprendiz, onde você está agora. Você começou antes de... Então, YouTube, nasci em 87. Não, mas é isso mesmo. Tipo, você trampou em quê antes de virar youtuber e ir pro YouTube? Que eu vejo que as pessoas têm uns empregos totalmente diferentes. E é legal saber disso. Não, o meu não é tão diferente. Eu acho que me ajudou muito, inclusive. Eu comecei como auxiliar administrativa de uma rede de farmácia. Eu era recepcionista. Meses depois passei para auxiliar administrativa nessa rede de farmácias, lá em Araxá, Minas Gerais, cidade pequena. E aí tive um episódio de síndrome do pânico. Nessa época? Eu estudava psicologia. Eu tinha uns 17, 18, 19. Eu não sou boa com idade também, mas por aí. Mas por quê? Por causa de estudar muito, de trampar muito? Não, colapso? eu acho que era... Eu acho que é difícil descobrir, mas mantenho terapia desde então para não voltar, porque eu sou daquelas que acredita que essas questões psicológicas, elas não têm cura, né, no final das contas. Essa é uma coisa que você precisa ficar cuidando de tempo em tempo. Ainda mais depois da exposição de internet, a porra toda, mais ainda. Enfim, aí é isso, eu estudava psicologia numa cidade vizinha, ia e voltava de ônibus todo dia e trabalhava. Aí, depois desse episódio, eu saí do emprego e fiquei um tempo sem trabalhar e comecei a acessar o Orkut de uma maneira louca, né? Porque você fica igual a quarentena. A internet era primórdios da internet ainda. Achar amigo antigo, né? O Orkut foi uma coisa absurda. Cara, eu posso achar pessoas que... Comunidades aleatórias também. Eu lembro que tinha muita comunidade do Cid, do Não Salvo, que muita gente nem sabe que era dele até hoje. Mas, enfim, nessas eu encontrei uma comunidade que chamava Brasileiros em Toronto. Por algum motivo, comecei a entrar e conheci um cara que era o dono do Testosterona, além dele, algumas outras pessoas. E aí comecei a conversar com essas pessoas. Era um blog, certo? É um blog ainda. Um site. É um site, blog. Tipo blog. Eu acho que não existe tanta diferença hoje em dia, né? Na época era um blog, porque o blog era bombado. E aí comecei a conversar e tal, e surgiu... Eles foram me contando o que fazia lá, todo mundo era cleaner, a porra toda. E aí eu pensei, podia, né? Não falava um pingo de inglês, nada. My name is Tatiane. Sério? Era o que eu sabia falar. Não sabia pedir comida. Nada. Fui. Reservei um hostel, reservei uma escola, peguei visto de estudante. E aí fiquei lá, estudei e já cheguei procurando emprego, porque eu tinha pegado um empréstimo com um tio meu, que era o suficiente para pagar a passagem e um mês lá, de vida lá. E comendo tudo. Comer, normal. Normal assim, né? Normal. O suficiente. Não é aquele McDonald's e as... tipo Tim Hortons, que é o que é famoso lá. Baratinho? É baratinho e considerável. Padaria. Mas você foi para Toronto mesmo? Fui para Toronto. E aí conheci o Edu, que é o dono ainda do Testosterona, e começamos a conviver e tudo mais, e viramos namorado. E nessa história ele falou, acho que foi antes disso um pouco, mas eu tinha blogs antes disso, tive blog da minha cidade, tive blog meu para escrever as coisas que eu queria, que eu gostava de escrever. Mas nada relacionado com acidez feminina? Nada relacionado com nada. Tipo, ainda existe até hoje, eu nunca passei para frente, mas está lá. Era de textos e tudo mais. E nessa de conversar com ele contou do Testosterona, eu mandei o blog, ele falou, você escreve bem, você não quer escrever... E eu sempre fui desbocada e cheia de amigos homens, então eu sempre conversei sobre esses assuntos de uma maneira natural, orgânica. Ele falou, você não quer escrever uma coluna para o Testosterona falando sobre o universo feminino, sob a sua visão? Falei, quero, não estou fazendo nada. E aí foi desenvolvendo, a gente virou namorado, eu já escrevi a coluna... E fiquei lá 1 ano e uns 3 meses. Mas fez um auê, a coluna fez sucesso, a galera gostava? A coluna fazia sucesso dentro do blog. O sucesso que o blog fazia, a coluna fazia. Não tinha nada especial por causa da coluna. E aí o Edu começou a receber a oportunidade de trabalho com a internet. E aí, vida de cão, de cleaner fora do país, ele falou, cara... Tô achando que dá para voltar e trabalhar só com isso. E eu não queria voltar, mas a gente estava namorando. E se a gente voltar, eu vou terminar. Lá? E aí, vim também. No final das contas, decidi vir. Quando a gente chegou, poucos meses depois, teve o primeiro boom do YouTube, com o PC Siqueira, o Felipe Neto. Logo depois veio o Cauê. E aí, o Edu, inclusive, foi a pessoa que falou, por que ao invés de escrever a coluna, você não senta na frente da câmera e fala o que você iria escrever? E aí eu fiquei relutante um tempo,
depois resolvi fazer, só que eu precisava mostrar que quem escrevia a coluna era eu, porque a gente usava um pseudônimo, todo mundo que escrevia no blog usava um pseudônimo. E essa foi a parte mais difícil. Mas aí fiz o vídeo, mostrei que era eu. Mas qual era o pseudônimo? Acid Girl. Bem escroto. E aí como você fez? Você colocou... Não, eu cheguei falando, ó, eu sou a pessoa que escreve a coluna. Tá lá no meu canal até hoje. Mas como que chamava o canal? Já era Acidez Feminina? Não, aí o canal virou Acidez Feminina. Ah, tá. Para ter o link. Porque tinha o link com pseudônimo de alguma maneira. Aí fiz esse vídeo contando que era eu a pessoa por trás, com aquela cybershot cor-de-rosa, lembra? Caramba. Faz tempo. Você ainda super sem graça, ainda falando... Super. Nossa, Quero ver é esse outra vídeo. pessoa. Minha cara é outra. Tudo é outro nível. Vai lá não, que você vai passar muita vergonha ali. E aí fiz um segundo vídeo falando sobre mulheres assistirem filme pornô. Bem no esquema da época, com os cortes seco, bizarro. Tô ligado. Falando muito sem graça. Péssimo. Gente, não vai assistir, por favor. Obrigado. É bem datado, né, daquela época. Muito. Todo mundo fazia daquele jeito. 10 anos atrás. Com uma vinheta da época que um cara que me seguia fez pra mim. Caramba. Aí foi isso. Aí esse vídeo, ele estourou. Aí ele começou a postar os vídeos no blog e outras pessoas postaram meu vídeo também, em outros blogs. Era uma E época aí que o vídeo estourou. o blog fazia estourar o canal. O blog era o TikTok do momento. E aí o Google, na época, oferecia parceria. Não é igual hoje, que você entra lá, tem X inscritos e ele fala, quer ganhar um dinheiro aqui? Antes era mais ou menos isso, só que com visualização. Eles falavam, nossa, aqui ó, um conteúdo autoral que a gente acha que pode gerar um espaço para a gente publicar as nossas publicidades. E aí eles mandavam um e-mail perguntando, quer ser parceiro? A gente paga você por porcentagem, não sei o quê. Eu falei, é óbvio que eu quero. Já estou fazendo isso de graça, vamos. Aí eu comecei a produzir mais vídeo. E tinha voltado para Araxá, voltei para a faculdade. Ia voltar para a faculdade, não tinha voltado ainda. E voltei para um emprego de auxiliar administrativa, né? Dessa vez num supermercado, nem chegava a ser uma rede, era um só. E aí, estava uns 2 meses trampando lá e fazendo os vídeos. Chegou o primeiro cheque do Google da época, que era equivalente ao salário mínimo da época, que eu acho que era R$600, R$700. Em dólar. Era em dólar, com a conversão já. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, se eu começar a fazer mais vídeo, capaz que eu chego nesse valor mensal. Porque esse valor foi de 2 meses. Ah, tá. E aí falei, vou arriscar. Saí do trampo, comecei a fazer mais vídeo, fiz o meu próprio blog, que aí seria o Acidez Feminina, e comecei a manter o canal e o Acidez Feminina. E foi desenvolvendo, estamos aí até hoje, para contar a história. Mas quando que você começou a viver, dar uma grana legal? Assim, muito tempo depois? Grana legal? Não, ontem. Aquelas... Não, mas... Outro dia. Não, mas eu já vivo do blog e do canal desde essa época. 2010. Que eu saí do emprego e comecei a batalhar para ter o mesmo salário que eu teria. Tá. Não era grandes coisas. Mas grana legal, eu fui ter, eu acho que uns 3 anos depois, assim. Que aí eu já viajei para fora e... Mas aí com fiz AdSense, bastante coisa. Com AdSense e publicidade.